Oi pessoal, eu sou Carol Saldanha e esse é o meu canal Papo de Garota. Vem comigo! Hoje sabadão aqui em Floripa, dia 9 de maio, e se você acha que nós estamos em quarentena, não. Floripa já saiu da quarentena, ó, faz algumas semanas e a vida aqui está muito normal dentro do possível dessa pandemia. Mas isso é tema para um outro vídeo que eu vou mostrar como está a cidade fora da quarentena em plena pandemia, muito diferente do que o Brasil está vivendo hoje. Nesse período da quarentena, onde o comércio ficou fechado, as relações de produção diminuíram drasticamente, onde praticamente o mundo parou, somente o comércio local necessário, como supermercados, farmácias, postos de gasolinas, ficaram abertos. E aos poucos, quando começaram a abrir algumas coisas, as floriculturas foram uma das primeiras a serem abertas, né? E hoje, véspera do Dia das Mães, ontem eu fui comprar flores, as floriculturas estavam lotadas. É lógico que lotadas dentro de um padrão reduzido de número de pessoas, fila para entrar nos estabelecimentos, todo mundo usando máscaras e controlando o calor do corpo antes de entrar no estabelecimento. Isso é muito importante. Mas enfim, o que eu queria falar é que nesse momento de pandemia as pessoas aproveitaram para cuidarem das suas casas e as floriculturas cada vez foram recebendo mais clientes, inclusive algumas estavam vendendo muito mais do que antes da quarentena. E nós aqui só tínhamos uma plantinha, então resolvemos ir atrás de novas plantinhas, tanto de temperos quanto de plantas, para colocar no jardim de entrada. Estamos vivendo um momento atípico, um momento histórico. E é muito importante a gente perceber que nesse momento a economia doméstica ela deve fazer parte da nossa rotina cotidiana. A gente tem que planejar, né, nosso orçamento semanal. Isso vai ajudar muito todos a equilibrarem as contas no final do mês. E também estamos vendo um ato muito grande de solidariedade, inclusive das grandes corporações, algo que nas últimas décadas não se via tão forte como agora. Nós estamos percebendo grandes corporações doando muito dinheiro na compra de equipamentos, kits de EPIs e outros atos como doação de cestas básicas, cestas de higiene, coisas muito importantes que estão transformando uma nova percepção e mentalidade do mundo. Um mundo mais solidário, sim, é possível, e essa pandemia trouxe como um dos seus grandes legados a solidariedade das pessoas e das grandes corporações. Talvez o falecido geógrafo Milton Santos, renomado na área internacional da geografia, agora ficasse orgulhoso por esse momento de um capitalismo mais solidário que estamos vivendo, mesmo que seja um capitalismo solidário temporário. Para quem não conhece, vale conferir quem foi Milton Santos. Fica a dica. Mas voltando ao que eu estava falando anteriormente dos vasinhos de plantas, eu fiquei pensando por que eu ia gastar mais nesse momento que a gente necessita economizar, já que eu já estava gastando com as mudinhas para os vasinhos, e aí eu precisava desses tais vasos, mas realmente ia ficar a conta um pouquinho mais cara. E aí eu resolvi pensar no que eu poderia utilizar, que eu tenho dentro de casa, que às vezes acaba deixando de lado, e de uma forma, numa economia mais sustentável e solidária, que eu acho que tem a ver com todo esse momento que o mundo está vivendo. E aí eu lembrei dos potes de proteínas que são consumidos, e na realidade a gente acaba deixando esses potes de lado ou põe no lixo reciclável, só que eles têm uma estrutura muito boa
e eles são perfeitos para fazerem vasinhos, tanto de temperos quanto potes maiores, que podem ser até de plantas intermediárias. Bora aprender um pouquinho a gente reutilizar o que tem dentro de casa, praticando uma economia mais sustentável? Primeira coisa, pega seu pote de proteína e tire todos os rótulos e lacres. Vamos lá então? Eu tenho dois tamanhos aqui de potes. Esse daqui, um pote menor, na realidade para um vaso já intermediário, e esse um pouco maior, que eu vou botar uma planta, que é uma palmeira, que vai crescer um pouco mais, e aí futuramente, se for necessário, eu coloco ela num vaso maior. Esse daqui, eu já pensei em duas variações. Uma eu já fiz cortando ele por aqui, utilizando como dois vasos. Uma nessa parte e a outra na outra metade. E aí você faz na parte de baixo um furinho aqui, do outro lado faz furinhos aqui, tá? Eu cortei utilizando um estilete. Eu peguei a ponta, coloquei um pouquinho no fogo para ficar um pouquinho mais fácil, mas também não é tão fácil assim de cortar. E aí eu já tenho dois prontos para mostrar aqui para vocês. Então seria esse aqui, que eu coloquei orégano, que eu adoro como tempero para comida, né? Então essa seria a parte de baixo. E o outro é esse que tá aqui atrás, que eu coloquei dentro desse vasinho lindo, que seria a parte da tampa. E aí aqui a gente fez um corte. Ficou linda, né? Esse daqui é o manjericão. Também adoro para colocar na comida, pizza, lanchinho, tudo fica ótimo. Pessoal, eu cortei esse daqui um pouquinho maior, porque eu quero fazer um vaso maior, na realidade até para uma planta um pouco maior, tá? Esse outro aqui eu vou colocar a palmeira. E esse daqui eu vou colocar temperos. Muito bem. Como eles ficam com um acabamento feio, bem feio, eu peguei uma fita curativa e aí eu tô colocando ela, coloquei primeiro em volta e aí agora eu vou colocar ela dentro para fechar esse acabamento. Pessoal, eu não sou muito atenciosa aos detalhes, então eu não sou perfeccionista. Admiro quem que realmente vai deixar assim perfeitinho. Eu não, o meu é tortinho mesmo, é só para dar um acabamento, porque quando você vai ficar olhando de longe a plantinha, ela vai estar ótima. E é isso que importa. Então, né, isso depende mais de se você é um pouquinho mais detalhista ou não. No meu caso, eu não sou. Vamos lá então colar? Bem simples. Vai colocando. Eu tô tapando exatamente, colocando bem direitinho no tamanho da outra fita pra fazer o acabamento. Muito bem, então vamos colocar aqui. Tem que cuidar para ficar exatamente no tamanho. Porque como não está cortado uniformemente, ele vai ter uns desvios, né, entre mais alto, mais baixo, aí você vai arrumando. Pronto, colei a fitinha, agora eu só vou dar uma ajeitadinha aqui. Uma dica também para se colocar, ao invés de botar fita adesiva, você pode colar uma rendinha, também vai ficar lindo, inclusive vai ficar mais bonito. É que eu hoje não tenho aqui, então esses eu vou fazer assim, mas aí no próximo eu vou colocar uma rendinha. E aí você pode colocar uma renda só na pontinha, ou você pode colocar uma renda inteira. Até depois seria uma dica pegar, né, esse daqui e colocar uma renda branca, que acho que vai ficar bem bonito. Então, você vai pegar o estilete,
vai queimar a pontinha somente no fogão. E aí a gente vai cortar. Bom, pessoal, como eu não tenho mais fitinha, eu vou deixar assim mesmo, só com o acabamento por fora, não vou colocar como essa daqui por dentro também não vou poder colocar nessa. Mas como eu disse, outro dia eu faço um outro vídeo melhorando esses vasinhos aqui. É que hoje resolvi gravar assim, com o que eu tenho dentro de casa. Então, agora vamos plantar? Bora para lá pro jardim? Tá aqui a palmeira, o manjericão e o orégano. Bora plantar mais uma? Pessoal, então fica a dica aqui de vasinhos com potes de proteína. Se você tem outro tipo também seja de pote de creatina, alguma coisa assim que são menores, você também pode usar tanto para temperos como para outros tipos de plantinhas menores. E espero que vocês tenham gostado. Depois, quando eu tiver mais adornos para poder colocar nos vasinhos, eu gravo outro vídeo. E aqui estão então a palmeira, orégano, a alefandra e o manjericão, todos dentro de potinhos de proteína. Então, pessoal, para fechar esse vídeo, eu lembrei de uma grande mulher na política que foi Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, ela foi a primeira mulher a entrar no parlamento inglês e ela virou depois a primeira mulher a ser ministra do Reino Unido. O conceito do qual determinou o início da carreira de Margaret Thatcher foi o conceito de economia doméstica. Ela simplesmente, no meio de uma sociedade política machista, entrou com esse conceito de que o orçamento doméstico, no qual principalmente as mulheres donas de casa cuidavam na época, poderia mudar todo o orçamento mensal de uma família. E então é muito importante nesse momento de pandemia a gente também saber cuidar um pouquinho do orçamento doméstico, sejam mulheres ou homens, né, ou famílias totalmente distintas que nós temos no mundo hoje. A importância é que planejamento e para o seu orçamento doméstico faz toda a diferença, principalmente em momentos de crise. Fica a dica então para vocês. Nesse momento de pandemia, todos estamos em casa, então duas palavrinhas são bem importantes: reflexão sobre o que está acontecendo e também inovação. Até porque, infelizmente, tem muita gente perdendo o emprego e isso é muito triste, no momento ainda que a economia estava crescendo no Brasil.
mas infelizmente, né, algo muito maior veio para parar o mundo, então é por isso que eu trago a palavra de reflexão também. Portanto, vamos inovar nesse momento de crise. E não esqueçam dos novos hábitos que a pandemia trouxe, como usar o álcool gel, usar máscara, sempre sair na rua com máscara e lavar constantemente as mãos com água e sabão. Assim você está ajudando a conter o alastramento da pandemia. Eu sou Carol Saldanha e esse é o meu canal Papo de Garota. Se inscreve no canal, dá um like no vídeo e até o próximo vídeo. Beijinhos!